Boa noite, pessoal. Já tô comendo aqui uma salada, pepino com frango desfiado e cream cheese. Ó, como fica bom, gente. Só pepino, ó, o frango desfiado na cebola roxa e um pouquinho de cheiro verde, ó. Cremoso, cremoso, cremoso. Muito gostoso. Como vocês estão, meus amores? Estão bem? Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe, comente. Me dá essa força. Apareci de novo. Hum.